Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor, amém. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja aqui nos iluminando para que tenhamos o entendimento, o discernimento da palavra de Deus para nós nesta noite. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia, se for da sua vontade. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 22. Marcos, capítulo 10, verso 22, assim nos diz a palavra do Senhor. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Senhor, que a Tua palavra venha encher os nossos corações, que ela venha produzir os efeitos que o Evangelho somente é quem pode produzir, e que todos nós possamos sair daqui completamente alimentados pelo poder que há na Tua palavra. É a oração que nós te fazemos e te agradecemos no nome de Jesus, amém. Quantos de nós já paramos para ver nos evangelhos quantas pessoas nos evangelhos ficaram decepcionadas com Jesus? Você já parou para ver? Aqui eu vou tratar desse rapaz aqui, que é um dos que ficou decepcionado com Jesus. Como é que nós vemos a casa de Deus? Será que nós vemos como um hospital espiritual? Ali no hospital regional, quem vai no hospital regional? Você vai passear lá? Quando é que você vai lá? Ou quando vai visitar alguém que está enfermo, ou quando você está precisando de socorro, de atendimento médico. Aí você corre para o hospital. Temos também o shopping center. Quando é que nós vamos no shopping center? Quando queremos diversão, quando queremos lazer, quando queremos fazer compra, passear, desopilar. Nós sempre ouvimos dizer que a casa de Deus é uma casa de oração e ela é um hospital espiritual. Eu lhe pergunto, você procura a casa de Deus em busca de quê? De tratamento ou em busca de lazer? É importante essa pergunta. Porque muitas vezes, se eu perguntasse agora um por um, provavelmente a resposta seria uma só: eu vou em busca de tratamento. Eu me reconheço na condição de pecador, de necessitado, eu vou na igreja para buscar o Senhor para me tratar, para tratar a minha vida. Isso é muitas vezes da boca para fora. O problema é que muitas vezes a gente diz isso, mas quando você vai no hospital é porque você está doente, porque você se sente necessitado de um tratamento. O tratamento, ele não vai dar um prato de chantilly para você comer, um sorvete para você se deliciar. Talvez lhe dê uma injeção, injeção dói. Vai lhe dar um remédio amargo para você tomar. E quando nós viemos na casa do Senhor, em busca de um hospital espiritual, nós viemos em busca de tratamento.
E nem sempre, irmãos, o remédio que o Senhor tem para nos dar é o remédio doce. Mas quem quer ser curado, toma o remédio. Não é verdade, irmão? Quem está precisando se tratar, por mais amargo que seja o remédio, a pessoa toma, porque ela quer ser curada. Eu acho que essa resposta, essa pergunta, ela diz tudo para nós na noite de hoje. Você veio em busca de tratamento ou veio em busca de lazer, de diversão? É por isso que tem muita gente que está decepcionado com Jesus. Mas eu pergunto, qual Jesus? Porque tem muito tipo de Jesus sendo apresentado. Tem um cara lá de Santa Catarina, eu já vi entrevista com ele na televisão. Você olha para ele, ele é aquela imagem da imagem que criaram de Jesus, né? Cabelos longos, a barba. Você sabia que tem um grupo de seguidores que andam seguindo mulheres, tudo, andam seguindo aquele homem para onde ele vai? Poxa, as pessoas andam atrás dele. Que expectativa tem as pessoas que seguem aquele cidadão? De que ele vai resolver seus problemas? E se ele não resolver, com certeza elas vão ficar decepcionadas com ele. Me decepcionei com Jesus, mas aquele não é Jesus. Colocou a sua fé, a sua expectativa, a sua esperança na pessoa errada, no Jesus errado. Hoje, com todo respeito e temor a Deus, sem medo de estar cometendo alguma heresia, não se assuste, eu quero afirmar e mostrar nos evangelhos que Jesus foi e ainda continua sendo uma grande decepção. Você que me ouve, você já se decepcionou com Jesus alguma vez? Sinceramente, já se decepcionou? Você já, se não foi com Jesus, para a gente entender bem o que é esse negócio de se decepcionar com alguém, você já se decepcionou com alguma pessoa na sua vida? Você que tem um casamento fracassado, seu casamento já se acabou, ou ainda não acabou, mas está fracassado. Quando você casou cheio de esperança, cheio de expectativa. Você acreditava naquela pessoa, você confiava, você achava que ali seria um mar de rosas, mas você projetou uma pessoa na sua mente, se deu por conta depois que estava casado não com a pessoa que você projetou, mas estava casado com uma pessoa real, e aí veio a decepção. Você se decepcionou com aquela pessoa, e quando se decepciona, o mundo cai, não é assim? Pior é que é real, está ali, a decepção está na sua frente. E agora, fazer o quê? A pessoa que você casou lhe decepcionou, ou com quem você estava namorando, ou com quem você noivou, marcou o casamento, e na hora H o casamento, o cara casou com outra lá. Que decepção! Eu conheço gente, minha mãe foi assim. Minha mãe era noiva, estava com o casamento marcado com outro homem, que não o meu pai, e no dia do casamento ela recebeu o recado que ele não vinha mais, porque ele já tinha engravidado uma outra moça e teve que casar com a moça. E minha mãe ficou no dia do casamento a ver navios. Que decepção! Depois conheceu meu pai, graças a Deus, por isso eu estou aqui hoje. Mas ela deve ter passado por uma grande decepção. Esse texto em estudo, Marcos capítulo 10, verso do 17 até o 22. Vamos ler rapidamente a história desse rapaz. Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, olha a atitude de reverência deste homem, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós vemos aqui que nós temos um moço politicamente correto e cordato, que reconhece em Jesus duas virtudes:
A de mestre, o que é um mestre? Alguém que poderia lhe ensinar alguma coisa. Correu, tinha uma expectativa ali. Quando ele correu ao encontro, mestre, bom mestre, ele reconheceu então duas virtudes: mestre e a bondade. E ele lhe pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha um objetivo quando procurou Jesus. Ele tinha um propósito: herdar a vida eterna. Ele sabia que existia uma vida após a morte, e ele ainda estava em dúvida de como conseguiria herdar a vida eterna. Por isso ele procurou Jesus, procurou a pessoa certa. Ele foi buscar a pessoa certa para lhe falar da vida eterna. É o que nós estamos fazendo aqui, no lugar certo, buscando a pessoa certa para saber como chegar na vida eterna. Aleluia! Respondeu-lhe Jesus, no verso 18: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus começou a experimentá-lo, talvez como faz com a gente. No verso 19, Jesus lhe diz: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. O que é isto? Isto é a lei de Deus que foi passada para Moisés, para o povo obedecer. Mas interessante, olha a resposta do rapaz. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Por aqui nós já podemos ver então que ele era um moço religioso. Ele provavelmente era um fariseu, observador dos mandamentos divinos e dos preceitos humanos, porque ele diz ali: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então ele tinha se criado dentro dos ensinos religiosos. Mas vamos parar para pensar. Ele tinha feito tudo aquilo desde pequeno, mas existia uma dúvida no seu coração. Que dúvida era essa? Eu tenho feito tudo isso, mas está me faltando alguma coisa. A vida eterna, salvação. Ele não tinha certeza da salvação e veio procurar Jesus em busca da salvação. Muito bem, nós vemos no verso 21, Jesus fitando-o. Eu acho bonito isso. Jesus fitando-o, o amou. Você consegue imaginar o olhar de Jesus para ele? O amou. Jesus não respondeu com pouco caso, com desdém. O amou. Deu para ele a resposta que ele precisava ouvir. Às vezes a gente vem a Jesus, ouvir a palavra, esperando receber um tipo de resposta que agrade aos nossos ouvidos. Mas a resposta que muitas vezes Jesus nos dá nesse tratamento no hospital espiritual não é às vezes o sorvete que a gente queria comer. É um remédio amargo, porque contraria a nossa expectativa. E ele disse, amando ele, deu a única resposta que ele precisava ouvir e fazer e obedecer para alcançar a salvação. Ele disse, tudo isso eu tenho feito desde que eu era moço, desde que eu era menino, mas eu não sei como chegar à salvação. Aí Jesus diz, você já fez tudo isso, não é? Mas só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ou seja, você vai para o céu. Você vai trocar os teus bens materiais
pelo tesouro no céu, porque afinal você veio me perguntar pela vida eterna, você veio me perguntar pela salvação, e para ter a salvação você deve ignorar as coisas terrenas e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, na hora que você abrir mão dos teus bens, você pode me seguir. Na hora que você abrir mão desse teu interesse pelas coisas materiais, você pode me seguir e você vai chegar no céu. Queridos, vamos pensar bem aqui uma coisa, olha aqui. Isso aqui é regra, nós precisamos pegar aquilo que nós temos, dar aos pobres e ficar pobre também e seguir atrás de Jesus. Na verdade, isso não é uma regra. Vamos entender bem a palavra do Senhor. Jesus, ele conhece cada um por dentro. Jesus conhece os sentimentos do nosso coração. Quando aquele rapaz se aproximou dele, Jesus já sabia o que se passava em seu coração e tirou esta passagem para nos deixar na Bíblia uma lição até hoje. Não é uma regra que a gente tenha que pegar as nossas coisas, se distribuir e ficar pobre também. Na verdade, esse moço, ele colocava os seus bens materiais acima de qualquer coisa, acima do próprio Deus. Você quer ver isso na palavra? Eu não estou inventando não. Eu estou só despertando a sua atenção para a gente entender juntos a palavra de Deus. Não é uma regra, mas Jesus sabia que aquele rapaz colocava tudo aquilo acima do seu próprio amor por Deus. Ele queria a salvação, ele queria a vida eterna, mas olha o que ele fez no 22. Ele, porém, contrariado, a resposta de Jesus agradou ele? Não. Jesus disse o que ele tinha ido ouvir? Não. Jesus disse o que ele não queria ouvir. Essa é a verdade. Talvez ele tivesse se agradado se Jesus dissesse o contrário. Não, você basta seguir isso, isso, continua amando os teus bens, desejando os bens, e você já está salvo, está tudo resolvido. Mas não foi isso que Jesus disse para ele. Então, ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era rico. Ele era dono de muitas propriedades. E ele retirou-se da presença de Jesus. A recomendação de Jesus, em outras palavras, era que ele colocasse em primeiro lugar o reino de Deus, na expectativa que as demais coisas seriam acrescentadas, que está em Mateus 6,33. Mas o rapaz, porque era muito rico, seu coração realmente, o irmão concorda que o coração dele estava nos bens, e ele preferiu deixar Jesus, ele virou as costas para Jesus, ele retirou-se da presença de Jesus, porque aquela palavra não foi boa, não era a palavra que ele queria ouvir para continuar ouvindo Jesus, e ele foi-se embora. Você concorda que ele saiu decepcionado com Jesus? Concorda comigo? Saiu decepcionado porque não ouviu o que queria. Ele queria Jesus, queria a vida eterna, mas não queria abrir mão dos seus bens materiais. Vejamos mais alguns casos, pois eu penso respeitosamente que em seu ministério Jesus se notabilizou na arte de decepcionar as pessoas, frustrar, contrariar, desagradar as pessoas. Ele foi um mestre nisso, de desagradar as pessoas. E eu não estou falando heresia não. Ele decepcionou o povo quando ele se negou a assumir pela força popular o reinado político em Israel. As pessoas viam nele como libertador, como alguém que os libertaria do jugo romano. Vamos ver em João, capítulo 6, versículo 15. João 6, verso 15.
Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo. Para quê? Para o proclamarem rei. O povo estava vibrando com Jesus e disse: é ele, vamos lá, vamos pegar, vamos levar nos braços, vamos proclamá-lo nosso rei, rei na terra. Jesus, sabendo disso, o que é que ele fez? Antes do povo chegar, Jesus retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Quando as pessoas chegaram: cadê Jesus? Cadê Jesus? Ele é o nosso rei, nós vamos fazer dele o rei, ele vai derrubar César. Foi embora. Que frustração, que decepção. Na hora de fazer ele rei, ele não quis. Nós o queríamos rei e ele foi embora. Esse Jesus só decepciona a gente. Vamos adiante. Ele decepcionou aos seus amigos quando se negou a dar-lhes regalias e favorecimentos pessoais. Tem muita gente, escute bem, viu, que se aproxima de Jesus só pensando nas regalias e nos seus interesses pessoais que esta proximidade com Jesus pode trazer. Vamos para a palavra. Marcos capítulo 10, do 35 ao 40. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, olha a intimidade com Jesus aí, né? Vamos aproveitar e nós estamos assim com um homem, vamos ver se a gente se ajeita logo, se ajeitamos um negocinho melhor para nós do que os outros, né? Vamos lá, vamos falar com ele, quem sabe a gente leva vantagem nisso. Foi Tiago e João, eram dois irmãos, filhos de Zebedeu, e esse João é o João Evangelista, que escreveu o Apocalipse, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Jesus sabia, né? Mas perguntou. Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória, lá no céu, olha a ousadia, nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. As pessoas se aproximaram de Jesus só com o interesse de obterem a glória para si, a glória pessoal. Eles se achavam melhores do que os outros. Eles eram 12 apóstolos, mas eles se acharam com o direito de, quando Jesus subisse, um ficava à esquerda e outro à direita. Talvez até depois fosse no tapa para brigar quem é que ficava na esquerda, quem ficava na direita. Eu estou só pensando, para a gente imaginar a cena. Você já pensou? Tem gente assim que vem buscar Jesus só com interesse de levar vantagem. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Olha a ousadia. Podemos. Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, aleluia, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Ou seja, vocês vão beber do cálice que eu vou beber. Que cálice era esse? O cálice do sofrimento, o cálice de morrer na cruz, de sofrer pelos pecados do mundo. Os discípulos beberiam do cálice, mas quanto a se assentar à direita ou à esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Aleluia. Já está preparado. Já está preparado. Como será que ficou Tiago e João? Porque na sequência você vai ver que os outros 10 brigaram com eles. Foi uma briga grande. Ah, vocês querem ser melhor do que a gente? Ó, no 41, ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra João e Tiago.
a briga deve ter sido grande. Qual é de vocês? Vocês querem ser melhor do que nós? É desse jeito. E João e Tiago saíram decepcionados com Jesus. É verdade? Eles estavam esperando uma coisa e não levaram o que pediram. Quando a gente cria uma expectativa com relação a Jesus, e essa expectativa que nós criamos é uma expectativa que não está alinhada com a vontade de Deus, pode se preparar. Você vai se decepcionar, porque vai levar um não. Deus é soberano, quer um povo obediente. Está gostando do tratamento? O remédio é amargo. Amém. Eu gosto quando eu sou tratado, porque a cada vez que eu sou tratado, que eu tomo um comprimidinho desse que Jeová me dá, eu me sinto mais forte na palavra para poder vencer. As tribulações cada vez são maiores. Eu me alegro quando Jeová me trata. Amém. Ele decepcionou ao diabo. Até o diabo ficou decepcionado com Jesus. Vamos ver? Mateus capítulo 4, versos do 1 ao 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Bom, no verso 3, nós vimos que o tentador ficou tentando ele: se és filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pão. Jesus não foi atrás da conversa mole dele, frustrou o diabo, não obedeceu ele. Jesus disse o que? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas o bicho, como é ousado, foi de novo. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, no ponto mais alto do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Vê que o diabo conhece a palavra, ele conhece tudinho, mas não cumpre. É a diferença. Ele conhece, mas não obedece. Não adianta só conhecer, tem que ser praticante da palavra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito. E Jesus só respondia para ele na palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Vê como ele é o Senhor desse mundo e a glória do mundo, e disse para Jesus: o bicho é ousado mesmo. Se ele fez isso com Jesus, será que ele não faz comigo, com você? Como a gente tem que estar preparado na palavra para resistir. A palavra diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas primeiro tem que se sujeitar a Deus. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Meu Deus, o que é isso? Jesus iria se prostrar diante do diabo para adorá-lo? Jesus estava na sua natureza humana. E aí Jesus lhe ordenou: então chega de conversa, retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Mas o diabo saiu. Com certeza o diabo saiu frustrado, decepcionado, porque não conseguiu nada com Jesus. Quem tenta o que é errado com Jesus sai decepcionado. Irmãos, nesse ponto eu chego a pensar que existem 3 listas de pessoas. Preste atenção agora para ver quais as listas. São 3. E em qual destas o seu nome está escrito. Curioso? Eu também. A primeira lista, ela é encabeçada por aquele moço rico que nós vimos no começo.
que lista é essa? É a lista das pessoas que querem a vida eterna. Amém? Elas querem a vida eterna, mas não estão dispostas às renúncias pessoais para obtê-la. Entendeu? Essa é a primeira lista das pessoas que querem a vida eterna, mas não estão dispostas às renúncias pessoais para obter a vida eterna. Seu nome está nessa lista? Você quer a vida eterna, mas não está disposto a abrir mão, a renunciar, a negar a si mesmo? Vamos ver então. Espero que o seu nome não esteja nessa primeira. Vamos ver se está na segunda lista. É a lista que é encabeçada pelo diabo. Sangue de Jesus me cubra. Essa lista é aquela das pessoas que só querem de Jesus algo que satisfaça os seus desejos mais baixos. É a lista das pessoas que querem assumir o poder em lugar de Jesus, que querem fazer de Jesus aquele servo, que querem fazer de Jesus o gênio da lâmpada, querem o poder de Jesus, mas não querem seguir e obedecer Jesus, mas querem o poder de Jesus para si. Você está nessa segunda lista? Eu espero que não. Vamos para a terceira e última lista, que é aquela que é encabeçada por Deus, aleluia, por Deus Pai, que é daquelas pessoas que se satisfazem em Jesus por receberem dele o que ele veio fazer aqui na terra, nos dar o caminho da salvação para a vida eterna. Essa é a terceira lista. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Esta é a terceira lista. João 12, 44 ao 50. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Que palavra! E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, aleluia, e sim para salvá-lo. A vinda de Jesus não foi para nos julgar ainda, ele virá um dia, mas essa vinda que nós podemos desfrutar da vinda de Jesus, foi para que encontremos a salvação, crendo em Jesus, aleluia. Ele diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Igreja, eu chamo a sua atenção para esse versículo, porque ele passa despercebido para muita gente que não entende esse versículo, mas ele contém uma chave importantíssima para o nosso entendimento. E sei, ele disse que sabia que o seu mandamento, o mandamento daquele que o enviou, é o que? É a vida eterna. Você entendeu por que Jesus veio? Jesus veio para cumprir o mandamento do Pai, nos dá a salvação e o caminho para a vida eterna. Esta terceira lista é a única das pessoas que não se decepcionam com Jesus. Eu lhe pergunto: em qual lista consta o seu nome? Está na primeira, entre as pessoas que desejam a vida eterna, mas não estão dispostas a renunciar os bens materiais para obter? Entre os que querem os benefícios de Jesus, mas não querem admitir que ainda há uma cruz para carregar? Você se encontra nessa lista? Ou você está
na lista 2, entre aqueles que só querem de Jesus algo que satisfaça os seus desejos mais baixos, mas não querem compromisso com Ele. Você é daqueles que querem, por exemplo, um milagre por dia? Você é daqueles que querem o poder de Deus para usá-lo como o gênio da lâmpada? Se você estiver nesta lista, eu preciso lhe alertar: você vai se decepcionar também com Jesus. E por fim, se o seu nome está na terceira lista, na lista dos que procuram Jesus para receber dele a verdadeira vida de paz com Deus, se você está entre aqueles que guardam as suas palavras e permanecem no seu amor, se você está entre aqueles que creem em Jesus e que fazem a sua vontade, reconhecendo que a sua vontade é soberana nas nossas vidas, se você está nessa lista, meus parabéns. Você vai ganhar vida eterna e você nunca vai se decepcionar com Jesus. Que Deus abençoe a Terceira Igreja Batista. Em nome de Jesus. Programa Momentos com Jesus. Teu coração, a tristeza e a solidão Ele espalha e te faz caminhar longe da ilusão. Vai nascer uma esperança, um sorriso alegre de criança, quando você abrir o seu peito pra Jesus entrar. Ele chega e faz a diferença, tranquiliza sua consciência. Ninguém vive feliz sem Jesus, pode acreditar. Pra você abrigo, Jesus Cristo é fiel companheiro, pra você amigo. Alegre de criança,
você abrigo. Jesus Cristo é fiel companheiro, pra você amigo. Só mesmo amor do meu Jesus, pra mudar de uma vez sua vida. Só esse amor, só essa luz, alivia e cura a ferida. Pelos bares da rua não tem ninguém que ofereça pra você abrigo. Jesus Cristo é fiel companheiro, pra você amigo. Jesus Cristo é fiel companheiro, pra você amigo. Programa Momentos com Jesus.